Bom dia, bom dia, bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Pastor Wilson Nascimento, passando para deixar uma palavra de reflexão para cada um de vocês, para todos nós. Uma palavra que Deus colocou no meu coração, fazendo aqui a minha caminhada matutina para cuidar da saúde, né? Porque isso também é bíblico. E me veio ao coração, capítulo 12 de Gênesis, a partir do versículo 13 em diante, enfim, capítulo 12, que começa a narrar a trajetória de uma família, cujo pai de família se chamava Ló, que era parente de Abraão. E eu não quero tecer detalhes aqui sobre genealogia, sobre costumes, sobre geografia, sobre qualquer outra coisa que não seja algo prático para os nossos dias. Quando nós lemos a passagem de Ló e da família de Ló, residentes na cidade, na região de Sodoma e Gomorra, nós precisamos parar para tirar algumas lições de vida para nós. Lições estas que podem nos trazer grandes e maravilhosos benefícios, não somente para a nossa vida espiritual, familiar, mas também como para a nossa vida pessoal, nossa vida social, nossa vida diária. Quando nós olhamos para o texto bíblico, tem apreço. Vocês estão escutando o barulho porque exatamente agora o trem está passando aqui na ponte. Quando nós olhamos para o texto bíblico e a passagem de Ló e sua família, né, na terra de Sodoma, devido ao pecado que assolava a cidade, devido à promiscuidade, à impureza, à imoralidade, materialismo, tá? Devido a tantas coisas que imperavam naquela cidade, que faziam parte da rotina daquela cidade, sobretudo a imoralidade, tá? Uma cidade imoral. E a Bíblia, ela vai nos dizer que Deus resolve destruir Sodoma e Gomorra. Abraão intercede pelo seu sobrinho, pela família do seu sobrinho, Ló, e Deus ouve a oração de Abraão, e Deus fala para Abraão: se tiver um justo na cidade, em razão deste justo eu não vou destruir a cidade. E Deus, entendendo o coração de Abraão, Deus então envia 2 anjos à cidade de Sodoma para dar uma ordem expressa a Ló, uma determinação expressa. E quando a ordem, a determinação vem da parte de Deus, não nos cabe questionar, não nos cabe razonar, não nos cabe duvidar, senão que a única alternativa que temos é obedecer. E a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E a palavra de Deus diz que então os anjos desceram e mandaram que Ló saísse da cidade com pressa, rapidamente, sem titubear, sem pensar, sem parar para ponderar a sua riqueza, suas propriedades, seus bens que ele havia adquirido naquela cidade, né? Seus rebanhos, não. A ordem era simplesmente sair, porque desceria fogo do céu e consumiria toda a cidade de Sodoma e também a cidade de Gomorra, devido ao pecado da cidade que tinha subido às narinas do Deus soberano, do Yahvé, do Yeshua, do grande Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia nos diz, de uma forma taxativa, que então os anjos disseram: vocês têm que sair da cidade depressa. Tal era o pecado da cidade, que os homens daquela cidade tentaram seduzir os anjos, que foram enviados da parte de Deus, para dar ordem a Ló, para que Ló saísse da cidade. Vocês conhecem as passagens muito bem. E Deus deu 2 ordens a Ló. Deus mandou os anjos darem 2 ordens a Ló. A primeira, sair da cidade. A segunda, não olhar para trás. E a palavra de Deus nos diz que então Ló reúne a sua família, sai da cidade,
Porém, o coração da mulher de Ló estava apegado àquela cidade, à riqueza, aos bens materiais, aos amigos, às amigas, né, e a tantas outras coisas. E a ordem de Deus era não olhar para trás, sair da cidade sem olhar para trás. E eu quero tecer aqui um comentário muito simples, muito sencillo, como dizemos em espanhol. Quando nós olhamos para trás, nós temos uma tendência a nos lembrar das coisas passadas. Algumas delas benéficas e eu diria que na maioria delas coisas maléficas, coisas tristes, acontecimentos terríveis que se sucederam na nossa vida. Quando nós olhamos para trás, nós somos propensos a nos recordar de atitudes que nós tomamos que nos trouxeram dessabores, decisões mal tomadas que nos deixaram lembranças amargas, cicatrizes enraizadas na nossa alma, na nossa mente. Quando nós olhamos para trás, nós temos a tendência de recordar de coisas desagradáveis. É bem verdade que podemos nos lembrar de coisas boas também, não tem dúvida, mas na maioria das vezes, se colocarmos na balança as tristezas, os dessabores, as frustrações, as decisões mal tomadas, elas pesam muito mais do que as coisas boas que aconteceram na nossa infância, adolescência, juventude e agora mesmo no decorrer da nossa vida depois adultos. Qual é o conselho? Esquecer das coisas que ficaram para trás. Paulo disse assim: esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu olho para frente, eu prossigo para o alvo, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação, da nossa razão de viver. Então, eu te aconselho, não olhe para trás. As coisas boas também já passaram. As coisas boas não voltarão a suceder. Sucederão outras coisas boas de uma outra forma, de uma outra maneira, em outras áreas da tua vida, mas aquelas coisas boas que aconteceram no passado já não voltarão a suceder mais. E as coisas antigas, as coisas ruins, elas vão te machucar, vão continuar te ferindo. Se é pecado, se foi alguma decisão, algum erro, algum desvio, algum desequilíbrio no teu caráter, na tua vida, esquece. Jesus já lançou tudo no mar do esquecimento. Quem tem o prazer de arrancar as nossas mazelas, as nossas coisas ruins lá do passado, não é Jesus não, senão que é Satanás. Mas Jesus nesta tarde está dizendo para você, nesta manhã ou melhor, esquece das coisas velhas, do passado, e foca nas coisas que estão por diante para vir. Foca nas coisas boas e novas que virão sobre a sua vida. Tá? Projete coisas diferentes, coisas boas. Sirva a Deus. E o resto, Deus vai te abençoar de uma forma sobrenatural. E a Bíblia diz que Ló então saiu com a sua família de Sodoma. Eles obedeceram a primeira ordem. Saíram de Sodoma e Gomorra, da região. Mas o coração da esposa de Ló estava agarrado, estava apegado àquela cidade perversa, daninha, maligna, pecaminosa. E é um perigo quando nós estamos apegados às coisas deste mundo, às coisas desta terra, coisas que não edificam, coisas que não glorificam o nome do Senhor, coisas que não servem para nada. Pelo contrário, que podem nos trazer grandes dissabores no futuro. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a segunda ordem foi muito difícil, eu creio que para todos cumprirem. Não somente para a mulher de Ló, mas para os filhos, filhas, para o próprio Ló. Porque o desejo no coração era de olhar para trás. O desejo do coração era, quem sabe, até de voltar para trás. O desejo no coração era de não sair, porque afinal ali estava toda uma vida, uma história, uma trajetória, uma construção de vida. Mas Ló não titubeou, saiu confiando no Deus do seu tio Abraão. Porém, a Bíblia diz que já distante da cidade, a mulher de Ló não resistiu, não aguentou a tentação e simplesmente
virou para trás, se deu volta e olhou para trás, e no mesmo instante a Bíblia nos relata que ela se transformou numa estátua de sal. Numa estátua de sal. Não queremos entrar em detalhes aqui com relação a sal, tá, os seus fins, a estátua em si, a dureza. Não queremos entrar em detalhes, simplesmente dizer para você uma coisa. Cuidado para você não se transformar numa estátua de frustrações, numa estátua de mágoas, numa estátua de medos, numa estátua de tribulações, numa estátua de vida pecaminosa, numa estátua de podridão moral, espiritual, familiar. Cuidado, porque quando olhamos para trás, nós estamos propensos a recordar das coisas velhas e querer voltar. E é um perigo, porque da mesma forma que aconteceu com a mulher de Ló, pode acontecer conosco. De nos transformarmos em pessoas amargas, pessoas totalmente estatuetas, pessoas sem alegria, pessoas sem sabor, pessoas sem perspectivas de vida, pessoas, infelizmente, sem um futuro brilhante. Olhe para frente, vá em frente e não volte atrás, e não olhe para trás. E neste dia Deus me usa para dizer para você, Ele já apagou o teu passado. Para que se lembrar de coisas tão tristes, tão terríveis? Mas pastor Wilson, o que vem à minha memória é um pecado terrível que eu cometi, foi um erro terrível que eu cometi, foi uma loucura que eu fiz no passado. Esquece, porque Jesus já esqueceu, e Jesus já levou na cruz, e Jesus já lançou no mar do esquecimento, e Ele está dizendo para você, dos teus pecados não me lembro mais. Vai e não peques mais. Que Deus te abençoe, e não seja como a mulher de Ló, mas seja como Ló e os seus filhos, que não olharam para trás, prosseguiram, e certamente a Bíblia não conta o final da família de Ló, mas certamente eles conseguiram se reerguer, se reestruturar, se levantar, e quem sabe até mesmo o próprio Abraão, que Deus havia prosperado, enriquecido, não foi usado por Deus para abençoar o seu sobrinho e a sua família? A Bíblia não diz nada disso, mas eu estou ponderando, é um pensamento meu. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor, e que Deus te honre, e que Deus te coroe de êxito, em nome de Jesus. Pastor Wilson Nascimento, palavras de sabedoria, hoje, aqui com vocês. Não se esqueça de nos procurar na Calle Maior, número 80, Santa Coloma de Gramenet, Barcelona. Estamos em la Calle Maior, 80, Santa Coloma de Gramenet, Barcelona. Venga a hacernos una visita y Dios te va a bendecir.